Vamos começar com o clássico carioca. Quem traz detalhes do Vasco é a Duda Dal Ponte, que fala sobre os novos reforços para o ataque e para a defesa cruzmaltina. Chega mais, Duda! Oi, pessoal, tudo bem? Hoje pela tarde, 2 reforços do Vasco foram apresentados aqui na sede da SAF do clube, na Barra da Tijuca, no Rio. O zagueiro Robert Renan e o atacante colombiano Andrés Gomes. O Robert Renan foi anunciado ontem oficialmente pelo clube. Ele chega emprestado do Zenit da Rússia por 1 ano com opção de compra. Ele disse que aceitou vir para o Vasco muito por conta do técnico Fernando Diniz, que ele gosta do estilo de jogo do treinador e tem gostado muito dos treinos também. Ele já participou de 2 atividades, disse que chegou no clube por volta de 8 da manhã, saiu só a 1 da tarde com um treino muito intenso. Sobre o jogo de amanhã, ele disse estar pronto para jogar, mas a última partida dele pelo Al-Shabaab da Arábia Saudita foi no dia 26 de maio, então há uma dúvida aí para saber se o técnico Fernando Diniz vai relacioná-lo ou não. Acho que o grande motivo de eu vestir essa camisa, eu acho que foi o professor Diniz, que ele me ligava 24 horas por dia. Eu estou me preparando muito ainda, porque eu fiquei muito tempo sem jogar. O meu último jogo acho que foi 26 de maio, mas eu estou continuando treinando, estou em forma. E se Deus quiser, quem sabe, só o professor Diniz pode dizer. O atacante colombiano Andrés Gomes já estreou pelo clube na última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians e deu uma assistência para o Ryan. Ele já está treinando também com o time. Nessa partida contra o Corinthians, ele entrou pelo lado esquerdo e ele disse que ele se sente confortável jogando pelos 2 lados, apesar de que na última temporada, no Rennes da França, ele vinha jogando mais pela direita. Eu perguntei para ele sobre o clássico de amanhã, se ele já tem dimensão do que é um clássico carioca, Vasco e Botafogo num mata-mata da Copa do Brasil. Vamos ver o que ele respondeu. Cuando recién llegué, lo primero que me dijeron fue sobre las rivalidades con los otros equipos y que cada partido con Botafogo, con Flamengo, con todos los equipos de aquí de la ciudad son a muerte, que tenemos que ganar y meter garras. Sobre o time para amanhã, uma grande dúvida é a presença do Tietê. Ele saiu da partida contra o Corinthians sentindo dores na coxa, saiu chorando e a gente ainda não sabe se ele vai ser relacionado ou não, se tem condições de jogo. Mas caso ele não tenha, o Thiago Mendes, volante, que também chegou nessa janela de transferências, é uma das opções mais cotadas pelo técnico Fernando Diniz. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Valeu, Duda. Obrigado pelas informações. E olha, o Vasco também está atrás do zagueiro Cuesta. Não é aquele Cuesta antigo, não. É o Carlos Cuesta, jogador da seleção da Colômbia, né? Estava na Turquia, não se adaptou muito bem lá. Jogou apenas 8 jogos pelo Galatasaray. E o Vasco está tentando contratá-lo, né? Aparentemente o negócio está adiantado e é bem possível que ele chegue para reforçar o Vasco. Deixa eu trazer aqui a provável escalação, né, do time do Fernando Diniz para esse jogo, esse clássico contra o Botafogo amanhã. O time deve ter a seguinte formação, ó, o campinho é esse aí, com Léo Jardim no gol, PH tá de volta, né, tá à disposição, imagino que vai começar jogando, né, senão o Puma inicia. Hugo Moura mantido na zaga com o Lucas Freitas e o Lucas Piton na esquerda. No meio campo, o Thiago Mendes ou o Barros, né, com o Coutinho mais adiantado, Ryan de um lado, Nuno do outro, Verratti ou David, essa é a dúvida ali, né, depois das últimas exibições do Vasco, com e sem o Verratti, acho que ficou talvez, pelo menos na cabeça do torcedor, uma indefinição sobre o aproveitamento ou não do Verratti iniciando o jogo, mas sendo o jogo em São Januário, imagino que o Verratti vai jogar, né? Eu imagino ele começando o jogo. No fim, eu acho que ficou muito claro que reduzir a questão do Vasco a Verratti ou não Verratti, eu acho que é simplificar demais a questão. O Vasco tem uma série de questões. Né? O Vasco defensivamente nesse momento é um time muito desajustado em termos de sistema, né? Também não é uma discussão, eu acho, só sobre a questão do Hugo Moura estar jogando ali, agora com a chegada de zagueiro, mas o Robert Renan tem um tempo sem jogo, imagino que seja muito cedo para ele. Ele disse que está em forma ali, né? Não joga desde maio. Provavelmente o Diniz deve ter sentido ali como ele está para tomar esse tipo de decisão. Mas em termos de sistema, o Vasco defensivamente tem problemas e acho que o Vasco pode usar a presença do Verratti não como alguém que limita a sua identidade de jogo, mas como alguém que crie possibilidades para que essa maneira possa florescer melhor, como alguém que empurre um pouquinho a zaga para trás, crie espaço
para as aproximações acontecerem. O Vasco não precisa ser um time que apenas cruza na área só porque tem o Verratti ali esperando um cruzamento. É evidente que, por vezes, ele vai induzir a esse recurso no momento de dificuldade de se jogar a bola na área. Mas é possível que o Vasco realize o jogo por baixo, com a aproximação dos meias, com os laterais, com os dois pontas juntos do mesmo lado, como o Diniz faz muitas vezes, e até que isso gere uma condição de um cruzamento com mais vantagem para o Verratti não ser alguém que vai disputar uma bola morta, uma bola cruzada, às vezes da intermediária, para ele tentar disputar. Então, acho que é possível o ajuste. Não é um Vasco que sobra tanto ainda em recursos para você desperdiçar um jogador que é o artilheiro do time no ano. Sem É dúvida. essa opção, né? É isso. Poxa vida, se for ver como elenco, é importante ter isso. É uma característica diferente do David, que acrescentou, e tudo que acrescenta para o time, e entra naquela questão da generosidade, você fala, poxa vida, você está jogando um colega que também está ajudando a gente, eu vou entrar depois, seja quem for, né? Por mais importante que seja o Verratti, eu acho que se ganha. A questão do Hugo Moura, dar um passo para trás, porra, de repente para ele, para a carreira dele e pro elenco, acaba sendo importante. Mas eu acho que o Vasco perdeu um pouco da consistência com o Hugo Moura atrás. Talvez pela falta dele na frente, Exato. não pela presença dele eu atrás. acho que ele faz falta como um protetor da zaga do Vasco. Ele dando esse passo para trás, eu achei que a defesa ficou menos protegida. Mas tudo bem, mas eu acho que Era importante ter um zagueiro ali para o Hugo Moura dar um passo à frente e fazer a função primeira dele, que é a do volante. Faz diferença, só que a gente limitar qualquer atleta para um sistema defensivo, não é um atleta que é o melhor marcador e coisa. O Hugo Moura, ele tem realmente uma saúde e tudo, só que se o Hugo Moura não está jogando e eu estou jogando com uma outra característica de caras mais leves, mas que tem condição de marcar, eu preciso demais dessa ajuda dos outros. Porque se não for um sistema todo, realmente eu vou ficar mais vulnerável com o Hugo Moura jogando um pouco mais à frente ou um pouco mais atrás, entendeu? Então, nesse sentido que eu acho que o Vasco, de repente, acaba pecando, ou qualquer time que acaba pecando por não ter um sistema que se ajude, né? Eu preciso ter realmente suporte em todos os setores do campo, independente dessa individualidade. Lembrando que o Robert Renan e o Matheus França foram regularizados a tempo, estão à disposição do Diniz, devem ficar no banco de reservas amanhã como opções. O Matheus França é outro que tem pouquíssimos minutos jogados ultimamente, né? Se você pega ele desde abril para cá, ele soma um pouquinho menos de 90 minutos em diferentes jogos. Então, não é uma quantidade de jogo tão grande que ele tem recentemente. Pode estar até em forma, mas em questão de ritmo, talvez não. Agora, tem um jogador que tem qualidade técnica. É isso aí, tem talento, né? E o Vasco precisa, né? Ali, especialmente do meio para frente, jogador... Até o Robert Renan. Isso, eu tenho a impressão que são jogadores que podem ajudar. Melhora o nível. Pode ajudar, pode melhorar. É questão de chegar e se adaptar, né? É isso. Vamos falar sobre o Botafogo, né? Botafogo que chega para mim como um favorito para esse confronto, né? Diante do Vasco, com mais opções, reforços chegando. O Cris Ramos chegou com tudo aí, poderia até estar na seleção da rodada. O Cris Ramos, né? Estreou fora de casa, fazendo 2 gols, entrando no meio do jogo, né? E ele foi apresentado oficialmente hoje em entrevista coletiva lá no Newton Santos. Quem traz informações... vamos mostrar só a entrevista, então, um trecho da entrevista do Cris Ramos aqui no Troca de Passes. Obviamente después de el Mundial y el año pasado que hicieron, pues en España, en Europa, se supo también de la calidad y el potencial que hay en el fútbol brasileño, que a lo mejor no se conocía tanto, no lo teníamos tan presente, pero se ha visto que hay un altísimo nivel, igual o más que muchos equipos europeos. Y la verdad que desde que surgió la posibilidad de venir aquí, para mí fue un honor de ser elegido y estoy muy contento de estar aquí. Aí o Cris Ramos que deixou ótima impressão na estreia, né? Fazendo 2 gols, batendo de fora da área, com personalidade e tem tudo para ajudar bastante também. Eu confesso não conhecia o Cris Ramos. Também não. E olha, os gols de qualidade, ó, batida de fora, acertou o canto, né? Depois ele conta com a ajuda de um desvio, mas estava lá para bater e fazer os gols, né, Alex? Meteu a 9 nas costas, meu filho. Esse de gol já mostrou e logo passou no free shop, pegou o perfuminho dele de gol e tem outros aí que estão precisando, né? Mas ele chegou chegando. Para todo mundo. Você muda de país, muda de clube, companheiro, você estreia desse jeito, pô. E ele entrou junto com... entrou sem que o Arthur Cabral saísse para a entrada dele.
Eles jogaram juntos os minutos que o Cris Ramos jogou. A única questão é aquela, a gente tem falado muito isso sobre o Botafogo, né? É muito difícil olhar para o Botafogo em algum momento desse ano e não enxergar um time se remontando o tempo todo, né? Parece sempre um recomeço, ou algo transitório, ou algo que está ainda se estabelecendo, se criando. O Botafogo não consegue ser um time montado. No papel, se você compara os elencos, se você compara os recursos, e até mesmo o nível de jogo, embora não seja a melhor temporada do Botafogo, acho que o Botafogo é o favorito do confronto. Mas o Botafogo poderia até chegar mais forte se fosse mais estável o projeto. É um time mais experimentado como time também, muitos ali. Quer notícia boa para a torcida do Botafogo? O Savarino vai permanecer. Isso. Ele tinha 2 propostas, uma do... O dia do Fico. Foi. Lá do Trabzonspor, da Turquia, o outro do Al Rayyan, do Catar. E ainda assim, ele disse que prefere ficar no Botafogo, quer cumprir o contrato por aqui, ou pelo menos seguir por mais um tempo jogando pelo Botafogo. Então, o camisa 10 alvinegro permanece no clube. Deixa eu colocar aqui para vocês. E o Botafogo também contratou por empréstimo o Gabriel Bahia, né, ex-jogador do Volta Redonda que está mal na Série B, né, do Campeonato Brasileiro, chega para reforçar o elenco do Botafogo. Deixa eu colocar para vocês aqui a provável escalação do Fogão amanhã para esse jogo contra o Vasco. O time deve ser o seguinte, com o John no gol, Vitinho na lateral direita. Pode falar que é o John Travolta, então, né? Não tá porque o último jogo ele não tava. Não, mas foi uma opção, mas tá aí. Tudo bem, mas você saiu e essa volta. de Travolta. A dupla de zaga com o David Ricardo ou o Marçal com o Barbosa e o Alex Telles na lateral esquerda. Meio campo com o Danilo, Marlon Freitas, Savarino, Arthur, Montoro e Arthur Cabral. Adoro ver o Marçal jogando ali, desculpa antes de você falar. Porque 2 canhotos, historicamente a gente falando, não pode jogar 2 volantes canhoto, 2 zagueiros canhoto, 2 meia canhoto, né? Destro pode jogar no time inteiro. Aí ele tá jogando ali canhotinho, tá tudo certo, tá vendo? Pois é. Assim, eu acho que, primeiro assim, é mais ou menos o Botafogo... a primeira opção em cada posição no momento, né? É o que o Botafogo tem de melhor. Deixa claro que o Botafogo, além de tudo, entra em campo amanhã, porque nesse momento é a prioridade dele no ano. Você sabe que a dúvida que eu tenho é a do Caio Pantaleão, né? Que eu imagino que seria titular se tivesse à disposição. Não, mas não tá. O que tem no momento o quanto o time do fim de semana foi um time com muitos jogadores preservados para esse jogo. A Copa do Brasil... Esse é o time titular do Botafogo. Eu acho que o Caio Pantaleão, se tivesse à disposição, formaria a dupla de zaga com o Barbosa, né? No mais, acho que é o que tem de melhor. Porque a Copa do Brasil tem 2 efeitos, né, pro Botafogo. É evidente que ele pode fazer isso pelo Campeonato Brasileiro, pelo time que tem, pela quantidade de vagas do campeonato, ele pode conseguir uma vaga de Libertadores pelo Brasileiro. Para título, acho que ele se afastou de uma maneira que é difícil retomar, por mais que esse time engrene. Capacidade quem está acima, né? Não descarto, mas assim, enfim, não é simples. Mas também ir à Libertadores é um jeito dele estar na Copa do Brasil do ano que vem. Porque via Campeonato Estadual não está. Vale muito, então. E é importante para o clube. Né? É isso. Então, Vasco e Botafogo, jogo que você acompanha no Sport TV amanhã, 9h30 da noite.